Eu me chamo Antônia, sou do Ministério Público do Estado do Acre, trabalho na área de gestão. Obrigada pelo presente, suas palavras alimentaram a nossa alma. Né? Aprendemos sobre mitologia, religião, filosofia, sociologia, antropologia, direito e, por fim, concluiu com poesia, né? Poesia, segundo os filósofos, vem da alma, né? E suas palavras foram sábias no sentido de contribuir, né, com a clareza um pouco da nossa visão. Jung diz que o homem moderno é um ser em busca de sua alma. E o senhor falou da simbologia da beca, que revela uma história de quem fez história. Fazer história no Ministério Público, pelas suas palavras sábias, é depositar um pouco da alma em cada coisa que faz. E o senhor também citou que não se distancia ou não se fragmenta o homem em si, a sua alma, do seu trabalho. A vida pública da vida privada. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa não fragmentação, né? Que nas leituras modernas, né, volta à tona algo que a antiguidade sempre revelou. Né? Então, parabéns, obrigada pela clareza e por encher essa alma de esperança. Antônio, eu agradeço muito a sua pergunta, que fica evidente que a cada trecho de minha fala você fez o recorte que interessava, penso, a nós. Você identificou saberes diversos. E eu sempre, nas minhas manifestações, porque é inerente à minha personalidade, eu acabei me descobrindo mais ou menos como Edgar Morin, aquele filósofo francês. Eu sou um contrabandista do saber. Penso que os saberes confluem, dialogam entre si. Nunca fui aquele kelseniano convicto que enxerga o homem como um centro de imputação normativa, que o seu direito é tão duro e tão puro que você não consegue enxergar nada fora, tal como aquele homem intelectual dito por Schopenhauer, que tanto lia, que perdeu a capacidade de pensar com a cabeça própria. Vejo na sua pergunta, talvez, ao menos metade da minha resposta. Quando eu falava, e precisa ser colocado, e lhe agradeço pela oportunidade de eu aclarar aquilo que talvez não estivesse tão evidente, quando se fala de que não se separam as duas coisas, é evidente, tudo na vida é densidade. Diz que o homem é animal, mas ele não é um animal 100% animal, ele tem metais dentro de si, ele tem vegetais dentro de si. Quando o coelho come alface, dizia Piaget, não é o coelho que vira alface, é a alface que vira coelho. O homem incorpora tudo, e dentro de si você vai encontrar os vários reinos da natureza, só que numa questão de densidades diversas. É evidente que na vida privada, é evidente que em casa, como a recitar os ingleses, my house is my castle, você vai ser rainha no seu castelo e esta rainha não pode trabalhar tal como estiver afora. O que se diz é que os grandes profissionais são aqueles que amam o que fazem. E uma pessoa, quando ama o que faz, ela não faz essa distinção de que agora eu cheguei em casa, eu não quero mais nem saber do que eu fazia antes. Se você chegou a esse ponto, se alguém chegou a esse ponto, realmente está havendo uma cisão da personalidade. Eu tinha grande prazer de trabalhar, mas você vai trabalhar. Eu não estou trabalhando, é o que diz no Rio Grande do Sul, quem corre por gosto não cansa. Aquilo era um prazer para eu me debruçar sobre os livros e no final de semana preparar a minha fala da semana seguinte, ler sobre tudo que eu podia ler. Não havia esta separação, este ato do privado e do público, e assim eu descobri outros profissionais. Agora a verdade seja dita, se eu fosse para outras áreas do Ministério Público, aí sim o trabalho poderia significar tortura. Tem áreas com as quais eu não me identifico.
Será uma melhor do que a outra? Não. É a nossa composição genética, aquilo que o filósofo diz, a nossa especial condição de ser. Se todo mundo fosse Frank Sinatra, Sinatra não era Sinatra. Se todo mundo fosse Pablo Neruda, Neruda não era Neruda. Estes homens se distanciaram de outros pelas suas habilidades específicas. Aqui há uma gama variada de talentos. A pessoa poderá dizer, mas eu não descobri o meu. Bem, aposte. Há aquele negócio que se chama conveniência social, que a sociedade nos desgraça muito. Às vezes, o próprio pai, diz Robert Greene, colabora para a infelicidade do filho, querendo o seu melhor. Por quê? O aconselha às profissões que dão dinheiro. Não, diz ele. Às vezes você tem que desobedecer toda a conveniência social do pagamento, daquilo que está sendo mais valorizado neste momento, e às vezes desobedecer até o conselho dos pais e dos amigos, porque embora querendo bem, nem sempre estão certos. Coloca o ouvido e ouça a vocação, que a vocação é um chamamento, é aquilo que é realmente o seu talento, é o Leonardo da Vinci, é aquilo que te faz um ser único, e cada um de nós, absolutamente temos potencialidades às vezes não descobertas, e outros que vão a descobri-la aos 60, aos 70 anos e dirá, mas que miserável vida eu passei, porque até aqui eu sofri quando poderia ter sido, senão um horto dos prazeres, pelo menos uma vida mais alegre. O que eu quis dizer é isso, são densidades diversas do trabalho para a casa, mas ambas devem conviver a você. E se você colocar um biombo, uma parede separando, isso até chegar em casa, pode até ser salutar, do ponto de vista de que quando você não gosta do que você faz, é mister fechar a porta e deixar o fantasma para fora. Mas quando você gosta do que faz, não há fantasma. É o outro eu, o teu alter ego, que um dia chamaram de funcionária, de promotora, de alguma coisa, e do qual faz você feliz. Eu indago ao plenário se há mais outros colegas que gostariam de se manifestar? Olha, aqui é como leilão. Se alguém for coçar a cabeça, a gente já dá o lance e vende o quadro. Né? Ou não havendo, eu gostaria... o conselheiro Antônio Duarte, membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Bom dia. Bom dia. O Edilson já é uma pessoa que nós aprendemos a admirar, né, desde o primeiro Congresso Mundial em São Paulo, do qual ele foi, me parece, o organizador, o coordenador, enfim, mas sempre foi uma grande inspiração por seu perfil vocacionado, a sua entrega, enfim. E o colega tem viajado pelo Brasil, tem tido a oportunidade de palestrar para muitos colegas, visitado diversos ministérios públicos, citou até o Ministério Público, nosso querido Corregedor Nacional, né? E eu queria saber, Ednilson, o que você pensa a respeito daquilo que eu imagino que esteja a ocorrer hoje no Ministério Público Brasileiro, que eu chamo de revolução silenciosa. Ou seja, eu tenho também tido a oportunidade, dentro do CNMP, de viajar, acompanhando o corregedor nas inspeções, enfim. E o que se constata é que cada Ministério Público tem tido condutas muito proativas, cada gestor estratégico tem tido uma preocupação de desenvolver os seus quadros, de melhor capacitá-los, de criar as condições, inclusive, de diálogo institucional, criar condições para que o promotor tenha referências positivas, como aconteceu, inclusive, aqui no Prêmio CNMP ontem, quando o Ministério Público do Rio Grande do Sul, por exemplo, recebeu o prêmio pelo seu mapa social. No Paraná também isso já está implantado, ou seja, o promotor lá na ponta, em qualquer cidade, ele tem as referências através das quais ele poderá, por exemplo, tomar providências em relação aos indicadores em termos de educação, de saúde. Isso, para nós que estamos no CNMP, é muito caro, não é? Ou seja, nós temos observado um atuar vigilante, cuidadoso, perseverante, né, de todas as instâncias, a despeito das dificuldades em termos
orçamentários, enfim, variantes que podem interferir nesse processo. Eu queria que você nos passasse a sua impressão pessoal nessas suas andanças ou perambulâncias pelo Brasil, o que o colega tem observado sobre as ações de cunho individual, né, de cada membro em si, o homem é ele mesmo e as suas circunstâncias, né, e em relação ao perfil institucional dos ministérios públicos que você tem tido a oportunidade de conhecer. Obrigado e parabéns pela sua intervenção. Obrigado, conselheiro Antônio Duarte. Eu fico honrado com as suas ponderações e o seu questionamento. Eu penso que o grande desafio do Ministério Público é, dentro desse seu trabalho de gestão, de coordenação, de políticas, eu diria, institucionais, não amesquinhar a individualidade, porque você reproduziria um modelo de Ministério Público único que é meio típico de regimes totalitários. Tem que haver um espaço, algum espaço, alguma fresta para que o homem respire, aquela individualidade respire. Quantas vezes o chamado interesse coletivo, que era, aqui eu vou pegar um exemplo absurdo só porque eu gosto da palavra, o Volksgeist da Segunda Guerra dos alemães, que seria o chamado espírito do povo. Quando nós queremos ler o espírito do povo, às vezes nós estamos lendo aquilo que é contrário ao interesse da humanidade. O que eu digo é assim: se nós transformássemos todos os membros em soldados da lei, obedientes a um contexto da política institucional, sem nenhum respiradouro para o homem, para a mulher, para a individualidade, para a autonomia moral de cada um, penso que seria demasiado. Por outro lado, quando nós privilegiamos esta elasticidade da conduta do promotor, num discurso fácil de que você é senhor da sua consciência, nós assistimos às vezes às piores monstruosidades. As pessoas mascarando uma conduta que não seria confessável, revestem-na com discurso moralista, de justiça mais bonito, mas o que está por baixo daquilo não é o melhor, e com esse discurso vende um bombom envenenado, quantas vezes utilizando a própria mão da imprensa. A imprensa, que eu agrego aqui por algo do antepassado, nos vende na alta e nos vende na baixa. A imprensa que alguns colegas sofrem da chamada, colegas da justiça como um todo, síndrome de Hollywood, TV or not TV, perigosíssima, parodiando Shakespeare, perigosíssima, porque hoje o mal feito pela gente, não fica só para a gente, como era no passado, atinge todo mundo como uma anemia moral que esvaziaria o sangue do corpo ministerial como um todo. Então a gente sabe que cada manifestação nossa hoje diante de uma câmera ou alguma coisa, ou coloca para cima ou coloca para baixo. E ao mesmo tempo, o Ministério Público, ao mesmo tempo, nós não podemos nos esconder daquele que disputa com o Ministério Público, talvez o quarto poder, porque se você se esconde demais da imprensa, aquilo que não é noticiado, aquilo que não é dito, não é conhecido, permanece a desinformação que sempre será trazida por outros. O que eu digo numa tentativa de arrematar é isso. Andando pelo Brasil, a primeira constatação que eu faço é que foi, para usar uma caracterização que Orozimbo Nonato fez a respeito de Nelson Gria Hofbauer ao chegar no Supremo Tribunal Federal, ele dizia o seguinte: até o Nelson chegar aqui, isto daqui era uma lagoa plácida. E agora eu entendo ao observar as belezas do Paranoá. Uma lagoa tranquila. Quando o Nelson chegou, se tornou um mar revolto. Ele passou a discutir as coisas e passou a obrigar todo mundo a estudar e a jogar outros olhares sobre coisas que estavam aquietadas. Com o surgimento do Conselho Nacional do Ministério Público, do CNJ também, houve uma modificação da consciência ministerial. Nós estávamos indo tranquilamente, nós estávamos indo num só passo, nós talvez caminhássemos como era o destino do homem para a nossa própria sepultura. Lentamente, mas com a consciência de que vivíamos na paz. Hoje nós temos desassossegos, alguns ruídos inerentes à atividade político-institucional. Hoje nós temos algumas pequenas quedas de braço, e às vezes quebras também, né?
Mas não há dúvida, o Ministério Público de hoje, de todo o país, está melhor. O que não está melhor e deva ser dito, e talvez este foi um ponto nevrálgico que me faltou tocar aqui, é o seguinte. No passado, entrou uma geração, não que a geração de hoje seja pior, que me leiam bem, mas no passado era a pauta do ser humano ele ter bandeiras e ter verdades. Ou você era esquerda, ou você era direita, ou você era pobre, ou você era rico. Hoje você transita pelas ideologias, nesta maionese ideológica que virou o mundo, com a velocidade com que você troca de país, com que você troca de partido, com que você troca de amores. O ficar dos jovens de hoje significa não permanecer. Só ficaram, mas não permaneceram. Hoje, passar não é passear. Passear é você conhecer realmente a história de uma cidade. E as pessoas dizem, eu conheci 30 países. Como? Fui descer no aeroporto, dava. Ele conheceu, ou seja, 10 metros para cá, 10 metros para lá e marcou. Conheceu países. Nós ficamos num discurso fácil. Com a perda das referências, as arquiteturas do passado eram casas para durarem 200 anos, as construções europeias, passada de pai para filho, neto, bisneto. Tem famílias que moram naquele mesmo prédio há 300, 400 anos. Hoje é tudo rápido. É como aquele relógio que tem 200 tipos, você troca um de um dia, dá para usar um por dia de semana com a mesma marca, barato de plástico que é. Hoje é tudo descartável. Não quero nem chegar na expressão nova da sociedade líquida do Bauman, mas eu quero dizer que antes já se dizia que é uma sociedade descartável. O preço que nós pagamos pela modernidade exterior é a interioridade antiga. Quando antes de um passado recente, o homem não tinha referência nenhuma. A única grande referência que ele tinha era religiosa, ou então era o pajé da tribo. Quando ele construiu as referências, ele passou a ter as verdades, e os promotores tinham um ideal, entrou um banho de água fria que diz, não, é como ao fim da Revolução Francesa, os revolucionários tentaram se tutoyer, se tratar tudo por tu e não por senhor, por você, porque queria que todo mundo fosse igual. Nem os revolucionários suportaram. Precisou que alguém tivesse uma distinção, senão a sociedade não viveria. Nem no regime soviético comunista mais duro, deu para os camaradas se tratarem tudo igual. Não, tinha uma hierarquia ali dentro. Nós, seres humanos, precisamos desta organização. Então, ainda que me perdendo agora no finalzinho um pouco, eu queria dizer, eu ia concluir com algo que me fugiu, que o Ministério Público, assim, que o homem contemporâneo, a juventude quando ingressa, hoje entrou um discurso muito fácil de salário, de ascensão social. Nós descobrimos que a mobilidade social no Brasil é altíssima. Se você nasceu com talento para o futebol, para a música, para o pagode, para outra coisa, a pessoa muda de classe social e traz os seus juntos, da noite para o dia. É muito rápido. E a outra forma, que não lhe traz a riqueza, mas traz um padrão do homo médios ou de uma boa classe média, são os concursos, que se tornou o sangue encantado do dinheiro. Nisso nós perdemos aquele promotor idealista. Você pega, o que é que dizia Enrico Rojas, o grande humanista médico espanhol ainda vivo? Este homem moderno não é um fenômeno brasileiro, que ele chama de homem moderno, ele chama de homem light. E disse no Congresso Mundial na abertura, lá em 2000, hoje nós inventamos a manteiga light, sem gordura. O leite light, sem gordura. Inventamos o cigarro light, sem nicotina. A cerveja light, sem álcool. E o homem light, sem verdades, sem vontade, anêmico. Tá tudo bom, se não tá também tá. Está todo mundo light. O light é uma questão de físico, para mantença da saúde. Mas o espírito precisa ter vigor. É como eu sempre digo a propósito de Alexandre o Grande. Um dia, foi procurar os seus sentinelas para ver se estava trabalhando bem. Encontrou 2 dormindo e os matou. Perguntaram, mas o senhor matou, imperador? Matei. Tal qual os encontrei, tal qual os deixei. Ou seja, você pega o cidadão que na melhor fase da sua vida ele está morto. Ele está morto. Eu
pertenço a uma geração e outros colegas, e temos amigos em comum, que eu tenho grande gosto de dizer, e para não recitar o nome dele, trarei a ideia. Ele um dia me perguntou, ingressando no Ministério Público, e dele ontem nós falamos: mas Mugenor, você acha que eu tenho jeito mesmo? Eu falei: eu não preciso lhe falar mais nada. A sua pergunta é a prova da sua honestidade intelectual, a prova da sua inquietação e a prova firme de que você dará o melhor de si. Portanto, o seu questionamento é a prova de que você tem vocação. Aí, ele foi fazer um júri um dia. Trocou uma ou outra ideia comigo, e eu já, numa dificuldade danada, eu tenho uma grande dificuldade de conversar com os ministros de Morfeu, o deus do sono. Essa noite, inclusive, não vieram me visitar, não é? Por isso, às vezes, eu tenho algum hiato no pensamento agora pela manhã. Passei a noite enxergando o que eu não queria ver, que é o misto da escuridão com o claro, e nem a noite nem escuro, portanto, a gente não se define, não é? E esse colega me liga um dia, ao fazer o seu primeiro ou segundo júri. Eu estava começando a dormir, depois de uma longa tentativa, no começo do sono. O celular ainda não estava, eu não tinha ainda, acho que ele também não tinha, mas eu tinha um telefone barulhento pra caramba, e um apartamentinho pequeno, era uma biblioteca, e uma parte eu fiz de quarto, chamei aquilo de apartamento. E tô começando a querer dormir, toca aquele telefone em alto som. Eu levanto, dizendo os nomes feios que eu sabia dizer, porque diz que há expressões, palavrões, que benditos te trazem um alívio que nenhuma oração te traz. Falei: quem é que ousa, neste momento, me atacar com um toque de telefone, não é? Quando eu atendi, aí é o pior, porque eu esperava que uma voz tão calma como a minha, porque imagina aquela voz de sono, falasse do outro lado, mas não, ele estava exultante. Já deu um grito que o que o telefone não fez de estrago, ele fez. Falei: mas o que foi? Aí identifiquei a voz, morreu alguém? Falou: não, eu estou muito feliz que foi, ganhei o júri. Falei: bom, primeira coisa que eu vou te falar, a gente nunca, não vou usar o cacófato, né? A gente nunca vence o júri. Escapei, não é? Se você não sabe se residência escreve com S ou com Z, escreva casa. Então eu disse a ele: você não venceu, a sociedade ganhou. Porque no dia que você perder, não foi você, foi a sociedade que perdeu. Não assuma a vitória no peito, como a derrota não será a sua. Mas vamos lá, continua que eu estou te estragando a festa. Então tá, ganhei. Falei: você está exultante, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta para você saber se você tem jeito. No quarto dia útil do mês, quando você recebe o pagamento, você sai dando pulo de alegria. Recebi! Me pagaram! Porque é um risco também, né? Me pagaram! Você sai dando estes pulos de alegria? Ele falou: não, mas por que a pergunta? Eu falei: você está observando quem trabalha com gosto, a sensação do dever cumprido, que é impagável e não é convertido em moeda? É toda a diferença de quem ama o que faz, de quem gosta do que faz. Então, eu vejo assim, grandes rasgos, a ação do Ministério Público Nacional. Primeiro, distribuiu uma referência, um modelo. Não se quer dizer que sempre vai acertar. Está se dizendo que está buscando, focado nisto, o acerto para um concerto nacional de Ministério Público. Na França, ideia de onde nós nascemos, o promotor tem pouco espaço aos comandos administrativos que têm força de lei para o Ministério Público. Diz que a palavra é livre, mas a pluma é escrava. Você fala o que você quiser em alguns contextos, mas quando vier uma normativa qualquer do Procureur General, você estará fadado a cumprir. E estas normativas existem. Então nós temos já o grande trunfo de termos uma autonomia, uma independência funcional. Vejo este papel do comando do CNMP como um papel disciplinador, de acompanhamento, que não enxerga os colegas nos seus defeitos, enxerga os colegas nas suas virtudes, aposta nelas e ajuda, então, a este trabalho de disseminar uma ideia comum de Ministério Público. Se nós não podemos ser todos soldados
absolutamente iguais, deixando um espaço de respiro a cada um, não é possível que um adore a Satanás e o outro adore o caminho do bem. Nós temos que ter conceitos macros e aí vamos dando algum espaço para alguma individualidade. Negar, por exemplo, a vigência do texto da lei em nome do seu conceito de justo, para mim chega a ser uma demasia. Pode ser um aplauso individual. Poxa, você sabe mais do que a lei, é melhor do que o legislativo, com todos os defeitos, mas você é pouco democrático. Porque todos aqueles que estão lá, pelos seus acertos ou desacertos, foi o Brasil inteiro que colocou. E você passou num concurso com uma banca. Se valeu o senso das proporções, muito menos gente te deu o direito de legislar. Infelizmente, vamos ter que encerrar as intervenções, mas antes quero passar aqui ao nosso palestrante, Dr. Edilson Mogenot Bonfim, uma pequena lembrança do Conselho Nacional do Ministério Público pela sua exposição na data de hoje. Obrigado. Deixa eu agradecer aqui ao senhor. Para minha honra, o secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Blau Yassine, firma, assina, subscreve esta homenagem, a quem eu agradeço. Eu saúdo os procuradores gerais de justiça eventualmente presentes, os procuradores da República presentes, os colegas promotores, procuradores de justiça, enfim, eu saúdo o Ministério Público Nacional qualitativamente aqui reunido. Eu sempre disse que sou homem qualitativo e não quantitativo. Às vezes a democracia meramente numérica não faz a melhor escolha, mas aqueles que voluntariamente aqui compareceram são homens e mulheres de qualidade. Obrigado. Antes de encerrar, gostaria apenas de deixar um recado. Às 10h30, né, já o horário, sala L, aqueles colegas que estão participando com relação ao tema sistema prisional, eles estão aguardando já na sala L. Né? E eu encerro e agradeço a presença de todos os colegas, servidores e membros do Ministério Público. Muito obrigado.